Estamos de volta com o programa de Carrinho e nesse programa comemorativo de 1 ano aqui na Rádio Taquara a gente vai bater um papo com uma figura muito querida, muito especial, papo esse que a gente já vinha combinando há bastante tempo, inclusive no final de semana que ocorreria teve uma grande mudança, uma grande transformação, que a figura que vai conversar com a gente assume uma importante função em um momento muito delicado da história recente de um clube de futebol. Estou falando, é claro, do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, que vive aí um ano surpreendentemente ruim, inesperado. Poderia não ser aquele ano dos sonhos, brilhante, porém, jamais se imaginou que a situação seria atual. E para isso, nas últimas semanas, o Grêmio recorreu a uma nova comissão técnica, Wagner Mancini, e a uma nova diretoria de futebol, Denis Abraão, o vice, e o diretor de futebol está aqui com a gente, ele é Serginho Vasquez. Vai bater um papo, responder dúvidas de torcedores, conversar com a gente e projetar tudo que virá pela frente. Boa tarde, Serginho. Que prazer em te ter aqui no programa de Carrinho. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, os amigos aí da rádio aí da cidade de Taquara. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E neste momento, estou como diretor de futebol do Grêmio e tentando fazer o melhor, capitaneado pelo Denis Abraão, para tirar o Grêmio nessa encrenca que nós estamos. Com muita força, com muita vontade, com muita determinação e humildade, nós faremos o possível para que o Grêmio volte ao lugar que sempre deve estar, que é nas primeiras colocações. É lógico que esse ano é difícil, mas vamos pensar no Palmeiras, principalmente no jogo de amanhã, para que a gente consiga 3 pontos e aí vamos devagarinho e vamos tentar buscar os 17 pontos, é o que é necessário para continuar na Série A. Sem dúvida, Serginho, o momento é muito complicado que o Grêmio tem aí pela frente. A gente vai falar, o torcedor está angustiado, muitas dúvidas, tenho perguntas deles, mas antes disso, Vamos falar um pouquinho do período anterior a esses 10 dias que tu está aí no futebol do Grêmio, ajudando o presidente Romildo junto com o Denis. Vamos falar, para quem não conhece aquela gurizada nova, que não viveu os anos 90, que não ouve tanto rádio, tu é uma figura sempre muito ativa nos programas de rádio. Vamos contar quem é Sérgio Vasquez. Um pouco do que viveu dentro de Grêmio, essa experiência de clube que tu tem, que é muito grande já, como foi o teu início de relação com o clube, teu amor por ele, pela instituição, que faz hoje tu estar ajudando no futebol. Então conta esse período anterior para o torcedor. O meu gremismo iniciou dentro de casa. Meu pai era um gremista de 4 costados e não teria nem opção de não torcer por o Grêmio. E quando eu vim para Porto Alegre, eu morava no interior, eu morava em Cruz Alta, eu vim para Porto Alegre com 11 anos de idade, estudar no colégio militar, e ali eu comecei ao Estádio Olímpico, ia a pé, no tempo de estudante, não tinha dinheiro, evidentemente, a gente ia a pé, com uma bandeira, para torcer para o tricolor, isso já na década de 70. Depois, sempre indo ao estádio, e em 1981, meu pai já sendo conselheiro do Grêmio, nós concorremos uma eleição onde o Dr. Fábio Koff concorreu pela primeira vez e perdemos por 6 votos. E aí no outro ano, em 82, quando o Dr. Fábio ganhou a eleição, que entrou no Grêmio, no final de 81 para 82. Em janeiro de 82, o Grêmio foi contratar o Batista. Foi o Batista. E nós fomos fazer uma campanha para arrecadar dinheiro. E eu era amigo do pessoal aqui dos bailões aqui em Porto Alegre. A gente fazia bailão para arrecadar dinheiro.
E aí comecei a trabalhar, fui convidado para ser diretor de Relações Públicas, trabalhar no Departamento de Relações Públicas do Grêmio. E aí comecei a trabalhar dentro do Grêmio como dirigente. Fui Relações Públicas de 1982 até 1992. Durante 10 anos eu permaneci no Departamento de Relações Públicas. Aí em 93 assumi de novo com o Dr. Fábio Koff para a presidência e o Cacalo de vice-futebol. Eu assumi o departamento amador, onde fiquei de 93 a 98 no departamento de futebol amador do Grêmio. E saí depois como dirigente, mas permaneci como conselheiro, que sou conselheiro do Grêmio já se vão quase 40 anos, desde de 1983. Essa foi a minha passagem do Grêmio e tive várias funções lá dentro do Tricolor Gaúcho, mas sempre com essa paixão, acompanhando o Grêmio em todos os jogos possíveis e imagináveis. E Serginho, o momento é muito complicado, é de preocupação entre os torcedores, de mobilização ao mesmo tempo. A gente tem acompanhado aí o que a torcida fez contra o Juventude, o quanto a sua chegada, a chegada do Denis, fizeram bem ao clima, ao ambiente. O tom mais tranquilo do Wagner Mancini também, arejado, com boas ideias, criou uma atmosfera muito positiva naquela partida contra o Juventude. Cara, o Juventude foi um confronto que vocês tiveram no domingo e vocês assumem o clube na quinta-feira. O que tu tinha de ideia sobre os problemas que ocorriam com o Grêmio até o momento que tu entrou no vestiário se mantém, ou tu criou um outro conceito após ver o grupo, conversar, conhecer, trocar ideias de o porquê a situação está nesse patamar atual? A gente está há 10 dias, a gente está vendo quais são os problemas, está tentando resolver da melhor forma possível. Nós não temos o que fazer, não temos como contratar. Evidentemente, o grupo que está aí é um grupo bom, um grupo forte. Acho que de repente, com a comissão técnica nova que chegou, a gente dá tranquilidade para eles jogarem futebol, porque se eles estão no Grêmio, eles têm condições. Então é isso que nós estamos fazendo com que conversando com eles e passando para eles toda a nossa tranquilidade, um pouco da nossa experiência e com o Mancini, que é um treinador que sabe lidar muito com os jogadores, e fazer com que eles entrem em campo jogando com alegria e podendo devolver ao torcedor do Grêmio o orgulho de vestir essa camisa tão importante. Eles têm que ter vontade, determinação. E todos nós, capitaneado pelo Denis, vamos dar um pouco de nós. E eles também têm que dar um pouquinho a mais, porque aí para a gente sair dessa confusão e em dezembro passarmos um Natal bom. Sem dúvida, sair dessa confusão. E você falou na resposta inicial sobre a meta de fazer mais 17 pontos nos 12 jogos que o Grêmio tem pela frente. O Grêmio tem 26 pontos, com mais 17, iria a 43. Serginho, o torcedor, como a gente já comentou, está muito assustado. E eu vou repassar algumas perguntas aqui que eles fizeram em seguida. E ficaram mais nervosos ainda e angustiados com a partida do Santos contra o Fluminense, em que o Santos abriu 6 pontos para o Grêmio. Hoje a diferença do Grêmio para o 16º é 6 pontos. Claro, o Grêmio tem jogos a menos, apesar de complicados. E o torcedor se sente ainda com essa angústia porque agrega-se a isso o fato de que contra o Atlético Goianiense, em uma partida em que a equipe demonstrou uma boa capacidade de treinamento, um primeiro tempo de jogadas, de combinações, finalizações fracas, mas pelo menos tentava chegar com a bola no chão, mas o gol sofrido simplesmente desestrutura emocionalmente o time. O quanto isso preocupa para vocês? Os jogadores conseguirem tirar um pouco a tabela como preocupação principal e jogarem em busca dos pontos. Porque o jogador deve pensar no inconsciente: poxa vida, 6 pontos. Eu tomo um gol e aí o que vai acontecer?
e são muito difíceis os jogos que virão. Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter. Justamente esse é o trabalho que nós temos que fazer fora de campo. É dar tranquilidade para eles jogarem. Se o primeiro tempo de Juventude já foi bom. O primeiro tempo também do Atlético Goianiense foi bom. Então nós temos que tentar continuar fazendo no segundo tempo. Fazer com que, em vez de tomarmos o gol, fazemos o gol. Com o Juventude a gente teve a competência de sair ganhando e as coisas ficaram um pouco mais tranquilas. Já o Atlético Goianiense foi o inverso. Esse tipo de problema da cabeça que os jogadores estão atravessando, que é o trabalho que a gente está tentando fazer fora do campo. E o torcedor pode ter tranquilidade que nós estamos dioturnamente tentando reverter esse trabalho na cabeça dos jogadores para que eles não sintam tanto e possam, agora com mais uma semana de treinamento, aceitarem e demonstrarem dentro de campo todo o trabalho da semana. É por aí que a gente vai tentar resolver os problemas do Grêmio. O torcedor tá preocupado? Pô, eu e o Denis somos torcedores também. Nós estamos hoje lá nessa posição. E essa preocupação do torcedor pode ter certeza que a nossa é redobrada. Mas ele que fique tranquilo, que todos os nossos esforços nós estaremos fazendo para que os jogadores dê a resposta necessária para a gente sair e conquistar os 17 pontos. Porque o nosso campeonato, na realidade, desde que a gente entrou, são 14 jogos. Nós ganhamos um e perdemos outro. Nosso aproveitamento é 50%. É o que nós necessitamos para sair, fazer os 17 pontos. Porque se nós fizermos esses pontos, não importa os outros times. Entende? Não adianta nós ficarmos só torcendo para os outros times perder se nós não pontuarmos. Então é por aí. Nós temos que pensar primeiro em pontuarmos. Vamos pensar jogo a jogo, pensar no Palmeiras. E depois a gente vê o que acontece pela frente. Passando pelo Palmeiras, conquistando 3 pontos, acho que o time vai pegar confiança e a gente pode, ganhando uma ou duas partidas seguidas aí, dar continuidade ao trabalho. Com certeza, e o fato de vocês serem gremistas, especialmente agora nesse momento você e o Denis, que fazem ter aceitado essa incumbência, essa missão, esse difícil desafio de estar no Grêmio de forma totalmente voluntária em um momento muito crítico da história do clube, recente pelo menos. Então, eu vou fazer para ti algumas perguntas aqui de torcedores. Claro que a galera tem muita contestação de coisas que são de períodos em que vocês não estavam, mas o centro da ideia dá para pegar assim. O Daniel faz uma pergunta sobre jogadores, ele usa o termo intocáveis, mas são aqueles jogadores que a torcida, a mídia, há muito tempo contestam por estarem no time, por jogarem. O senhor não precisa nominar, mas é fácil imaginar quem são. O Alisson, o Paulo Miranda, que voltou a ter oportunidade, focos bem específicos. E ele diz que passam muitos treinadores, todos os momentos diferentes possíveis, e esses jogadores jogam. Esse ano tivemos 4 técnicos. Claro, o Renato veio de um período sequencial, mas os 4 utilizam esses jogadores. O que é que leva eles a estarem em campo? É a influência deles no vestiário? É realmente o papel tático? É a experiência? É o jogador, o treinador entender que o jogador pode dar o que o técnico pede no sentido do jogo em si? Mas quando não dá certo, como que é o ambiente nessas situações? Eu aproveito e te pergunto, tu notou alguma diferença no vestiário de hoje em dia, 2021, para o que era nas antigas, anos 90, aquela época mais antes do período digital? Na década de 90, quando a gente iniciou o trabalho, nós definimos o grupo, né? Juntamente com o treinador. É diferente da gente entrar no momento de grandes dificuldades e ter o grupo montado. Tu sabe que tu pode trabalhar, que tu pode contar com esses jogadores. Há um jogador específico que tu falaste aí, do Alisson, que todo mundo fala muito a respeito desse jogador. É um jogador que tem uma entrega muito boa, e se tu fores e o próprio torcedor pensar um pouquinho todas as vitórias que nós tivemos, as poucas vitórias que tivemos nesse brasileiro, ou ele fez gol, ou ele deu assistência, ou ele cavou pênalti.
Então o jogador é um formiguinha dentro do campo, que claro que o treinador gosta de contar com ele. É um jogador que se entrega, é um jogador que sai esbaforido de campo. Ele não tem as qualidades, pode não ter todas as qualidades que a gente almeja para ser titular do Grêmio, mas nesse momento é um jogador importante, tanto é que ele jogou com todos os treinadores que passaram no Grêmio. O Paulo Miranda especificamente, foi no momento que ele jogou contra o Juventude. Ele foi relativamente bem contra o Juventude e o treinador não quis mexer no time, a opção do treinador. É evidente que agora com a expulsão dele vai voltar o Juan e talvez até o Jeromel. E esse ano a gente reclama muito, mas quantas partidas o Jeromel e o Cano fizeram junto? Que teria a melhor zaga que foi durante 3 a 4 anos. Agora com o Jeromel já voltando, talvez o Jeromel volte a atuar junto com o Kahneman. Então isso vai se tornar importante, vai dar mais segurança à defesa do Grêmio. E a gente, é lógico que a gente conversa com vários torcedores, eu sou um torcedor também, a gente sabe que cada torcedor no final do jogo não gosta de A, B, C ou D. Talvez um ou outro pode ser unanimidade, mas na maioria das vezes tu vai assistir um jogo com alguém, um não gosta do Joãozinho, outro não gosta do Pedrinho, outro, enfim, isso faz parte do jogo, é um jogo de futebol, e é por isso que o jogo a gente lida com paixão, e a paixão passa por isso. Evidentemente que alguns jogadores não conseguem responder em determinado momento, e aí quando se está perdendo, qualquer coisa que acontece vira uma tempestade. Mas eu acho que nesta hora nós temos que confiar nesse grupo de jogadores que nós temos, é por aí que a gente vai ter que sair sair desse momento ruim que nós estamos. Nós temos que confiar, o torcedor tem que confiar, não temos como contratar ninguém, o que nós temos são esses jogadores. Se são bons ou ruins, bom, isso neste momento não interessa. Interessa que eles têm que vestir a camisa do Grêmio, tem que se doar ao máximo possível, doar até um pouquinho mais, para a gente sair dessa zona de rebaixamento. O retorno do Jeromel é fundamental. Tomara que ele consiga jogar essa reta final de campeonato, ajudar o Grêmio junto com o Kahneman, porque com certeza o retorno dos dois ali a uma sequência juntos ali para trás do time, na parte ali defensiva, vai dar uma estabilidade que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa, porque eles se doam no sentido de que eles têm tanta qualidade, tantos atalhos, tantas experiências, que mesmo que eles não estejam 100%, eles dão algo a mais, que em uma jogada que a bola entra sem eles, com eles pode ser o ponto decisivo que o Grêmio vai ter. 2 perguntas, Serginho, de torcedores para ti. O Pedro Schenato, ele pergunta como que vocês avaliam nesses dias, nessa uma semana e meia, né, de clube, o trabalho da preparação física e da nutrição. Está de acordo? Ela é uma pergunta muito voltada porque acham que o Grêmio no segundo tempo sente ainda, que o Grêmio toma muito gol no fim. Questão física ali de alguns jogadores, o Diego Souza é o caso que o torcedor mais tem pego no pé. E também eu faço para ti uma pergunta do Thales Leotti Vasconcelos sobre a questão do Campaz. Foi um grande investimento que se imaginava que teria um resultado imediato. O Campaz não é um jogador para esse ano mesmo, é um jogador que o Grêmio vai poder aproveitar só no futuro, e esse momento ruim atrapalha o seu desenvolvimento? Quanto à preparação física, eu acho que a gente tem melhorado, tem dando momentos de melhora. Se a gente pensar um pouquinho, nesse jogo contra o Atlético Goianense, nós com 10 jogadores, nos últimos 20 minutos tivemos 2 chances de gol, uma delas, inclusive, o Luiz Fernando chutou, o goleiro fez uma defesa no contrapé. Então, nós mesmo com 10 jogadores, a gente conseguiu ter um volume de jogo bem interessante. Quanto à dupla Jeromel e Kahneman, não preciso dizer que vai dar uma tranquilidade muito grande, vai dar uma firmeza, e o próprio jogador do time adversário vendo uma dupla de zaga do quilate do Jeromel e do Kahneman, eles respeitam mais. Quanto ao Campaz, é um jogador que foi convocado de novo, está indo para a seleção da Colômbia, ele está se adaptando. Eu acredito que ainda esse ano ele pode nos ajudar em determinados jogos,
mas para o ano que vem, mais adaptado, eu acho que ele pode dar o resultado que a gente espera. Estamos aqui conversando com o Serginho Vasquez, diretor de futebol do Grêmio. O Serginho assumiu essa empreitada tem 10 dias, e que empreitada! Olha, de início 14 rodadas pela frente, agora já se passaram 2, tem mais 12 partidas. Tenho ainda algumas perguntas para fazer de torcedores, mas a missão sua e do Denis Abraão terminam no final do Campeonato Brasileiro, e como que está essa organização de futuro do clube? Vocês ficam com o presidente Romildo no ano que vem? Isso ainda vai ser avaliado e discutido? E mesmo que caso não fiquem, já há um planejamento para 2022? Porque existem muitos cenários que podem acontecer. O de permanência à Série A, que não é o momento de falar agora o que vai fazer, quem que vai sair, quem que vai chegar, mas já existe uma ideia, um plano. Tantos a gente vai precisar reformular. E, ao mesmo tempo, um clube do tamanho do Grêmio, eu acredito que tenha que trabalhar. Mas como que está essa questão do cenário de cair? É possível já... Projetam esses 2 cenários? Já estão planejando 2022 e vai ter você e Denis no clube? Eu e o Denis, nossa missão é até terminar o Campeonato Brasileiro. Depois a gente deve sair. Não, acho que não temos condições mais de continuar. Viemos nesse momento para ajudar o clube, a instituição Grêmio, que é a nossa paixão. Eu acho que nesse momento nenhum gremista poderia se furtar de tentar ajudar, fazer o máximo possível. E quanto ao resto, com todo respeito, nosso pensamento agora é só Palmeiras. Isso aí isso é um problema que vai ser resolvido daqui a 60 dias, depois que a gente conseguir sair dessa encrenca que nós estamos. Não tem a perspectiva nenhuma de trabalhar uma coisa que a gente não sabe. O futuro a Deus pertence. Então a gente não, neste momento, nós estamos pensando no jogo de domingo às 16 horas do Palmeiras, e que nós contamos com todo torcedor, aquele que puder vir no estádio, que venha, que te empurre e nos ajude, seja o 12º torcedor, porque eu sei que essa sinergia entre jogadores e torcida, a gente vai conseguir conquistar os 3 pontos. Nós temos 6 jogos em casa e talvez esteja aí a nossa grande escapada dessa zona de rebaixamento. Para finalizar a parte de torcedores, Serginho, a gente tem aqui algumas questões que eu vou dar uma passada para o senhor e o senhor comenta com base na sua visão de torcedor, que também há pouco tempo estava do lado de fora, mais para frente, ano que vem, vai voltar a estar no lado da arquibancada, que é o seguinte: o Henrique Coelho fala para mim, perguntar para o senhor qual o motivo de um clube que se dizia organizado e superavitário estar nessa situação. O que o vestiário tem de importância nisso? O Lucas comenta que o Grêmio, ano após ano, comete os mesmos erros. Contratações, convicções em jogadores que não dão certo, dificuldade em encerrar ciclos, dando a entender que não sabe por que ganhou e por que está perdendo. O que o senhor pensa? O Felipe Rodrigues comenta que o Grêmio insiste no mesmo sistema tático, mas isso é bem complicado, não é? Porque o Grêmio, quando muda de esquema, não dá certo. Parece que os jogadores sabem mesmo ter um pouco de memória tática naquele 4-2-3-1, com os extremos, bola no pé, como foi contra o Juventude. O pessoal cobra também, e eu penso talvez que de repente seria um momento do Grêmio fazer um 4-4-2 tradicional, basicão, né? Mas agora não é hora também de mudar. O esquema que der certo para ganhar jogo e para fazer ponto é o diferencial, e quem tá lá precisa examinar isso, não é, Serginho? Mas como torcedor, assim, resumindo todas essas perguntas, o que o senhor acha que levou o Grêmio a estar nesse momento tão difícil de hoje? Como torcedor, dá o teu sentimento para essa torcida que está aflita. Eu, como torcedor, penso que nem eles. Não sou diferente. Agora,
eu apontar causas, coisa, o que passou, passou, cara. Eu entrei lá, nesse momento eu não quero, desculpe, mas esse tipo de pergunta, assim, fica muito difícil para me responder, sabe? Eu tenho que pensar e focar e guardar minhas energias para esses outros 12 jogos que nós temos, porque o que passou, passou. Entende? Houve erros, claro que sim, houve algum acerto, em determinado momento a coisa não caminhou muito bem, mas isso o presidente Romildo sabe onde errou e sabe onde acertou, e tenho certeza que dessas derrotas a gente vai tirar várias lições para o ano de 2022. Mas o nosso momento agora peço ao torcedor que tenha essa compreensão, que ele entenda que o momento é nós focarmos nesses 12 jogos, e principalmente o Palmeiras. Desculpe o torcedor, eu não vou aqui relatar o que eu acho, o que eu não acho, que isso não veio ao caso agora. O que veio ao caso é a gente sair dessa encrenca. Desculpe, mas talvez numa próxima vez, eu fora do Grêmio, eu possa falar, dar meu pensamento. Mas nesse momento, o meu foco é contar com esse grupo de trabalho, confiar no Mancini e nós tirarmos o Grêmio dessa situação e depois vamos repensar. Eu acho que depois o presidente sabe que tem que repensar várias coisas e vida que segue. O Grêmio das próximas 12 partidas tem 6 em casa. O plano é fazer da Arena o Caldeirão e conseguir dentro dela essas vitórias. E vocês estão, acredito, avaliando todas as perspectivas, não é? E dentro disso eu venho comentando que talvez seja melhor o Atlético Mineiro disparar e ganhar logo o campeonato, para que lá no fim, na última rodada, ele já esteja tranquilo. O próprio Flamengo, não podendo disputar o título mais, se o Galo já tiver disparado, talvez o foco dele não seja tão grande nesse jogo, não é, Serginho? Porque tem a final da Libertadores, o Bragantino tem o Grêmio aí entre os jogos da final da Sul-Americana. Isso pode ser importante. E o Grêmio tem que fazer guerras contra Fluminense, São Paulo. Só que me fala da importância dos próximos 3 jogos, Palmeiras, Galo e Inter, porque parece ser, o Galo é fora, né? Parece ser o mais complicado, que agora o Atlético quer ser campeão. Tem o Grenal do Beira-Rio, que o Inter, a torcida, vão estar mobilizados, evidente. Tem a dificuldade técnica do Palmeiras, que está motivado, porque o Grêmio precisa ter bons resultados agora. Senão, mesmo que exista uma sequência boa depois, a diferença vai ser muito forte de pontos. E o anímico se vai, não é? E tem alguma perspectiva aí de aumentar a capacidade de público junto às autoridades para as próximas rodadas? Agora já tem Arquibancada Norte, domingo, não é? Olha, quanto à sequência de jogos, no momento a gente só está pensando no Palmeiras. Primeiro nós temos, nosso problema agora é o Palmeiras, chama-se Palmeiras, domingo às 16 horas, onde a gente conta com todo o torcedor. O deles tem feito um esforço, já entramos em contato para ver se consegue aumentar o público, mas não tem nada definitivo. Já tivemos amostragem em outras partes do país que já aumentaram, talvez possa a gente no futuro bem próximo consiga aumentar o público. Mas neste momento nós não vamos falar em tabela, nós vamos falar no jogo do Palmeiras. Esse é o nosso foco até domingo. Segunda-feira a gente começa a falar nos outros jogos que vem pela frente. Perfeito. O foco é esse mesmo, Palmeiras. E já encaminhando as últimas perguntas do nosso papo, Serginho. A gurizada do Grêmio, precisamos falar dela. Em um momento tão crítico, uma notícia boa. Ganhou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, conquista aí com goleada na arena, com público. O quanto isso dá uma mexida no ambiente. Esses garotos, alguns podem ser utilizados pelo grupo principal agora na reta final do Campeonato Brasileiro. O Elias vinha concentrando, o Pedro Lucas pode voltar, tem mais jogadores. E também sobre base, Douglas Costa, grande investimento em questão de salário, reduziu seu salário para estar aqui, fez esforço para vir ao Grêmio, assim como o momento todo conturbado, ele também demorou e ainda busca atingir o seu ápice, acredito que ainda não conseguiu. Como que
tu tem visto ele no vestiário? Está integrado, está motivado, está incomodado por não conseguir ajudar mais? Tu já acha que ele está melhorando? É mais um daqueles casos que ano que vem vai render muito? O que dá para esperar do Douglas Costa nessa reta final de Brasileiro, junto de todo o time e essa gurizada aí campeã dos aspirantes? Primeiro, dar os parabéns, a rapaziada foi muito bem ontem, valorizou muito o aspirante ser campeão brasileiro, um título inédito para o Grêmio. Isso é bom para o clube, é bom para os próprios jogadores que podem chegar ao grupo principal já carimbado como vencedores por ter sido campeão brasileiro. Eu acho que nesse primeiro momento, o único que deve, no ano de 2021, deve ser o Elias. Mas tudo é possível, mas em princípio o Elias deve se apresentar hoje lá no grupo principal. Ele desceu só para jogar esses jogos finais. Quanto ao Douglas Costa, ele está bem integrado, a gente acredita nele, ele está ajudando o grupo e vai nos ajudar a sair desse momento que nós estamos atravessando. Perfeito! Muito obrigado, Serginho, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Programa de Carrinho completando 1 ano neste final de semana, em um momento muito grave do Grêmio, da história recente, torcedor aflito, e você se disponibilizou a conversar conosco, e principalmente você e o Denis assumiram o Grêmio nessa empreitada, com toda a voluntariedade possível, amor ao clube, entendendo a exposição do cargo, sabendo as consequências, mas em prol, se Deus quiser, para o torcedor do Grêmio, de um objetivo que vai dar certo, o Grêmio vai se manter. Aí, se for o caso, no ano que vem, com certeza a gente vai voltar a conversar e passo a passo elaborar, falar sobre o que pode melhorar, o que não deu certo, o que deu errado. Você como torcedor, já que é a ideia, a gente conversa mais adiante ano que vem. E para finalizar, deixe uma mensagem ao torcedor do Grêmio aí, que não só amanhã contra o Palmeiras, mas também para as próximas rodadas, o porquê que o torcedor deve acreditar e ir à arena. O que ajuda no argumento de que o torcedor precisa estar junto com o Grêmio em uma hora tão complicada como essa, Serginho? Quero dizer ao torcedor gremista, acredite, tenha fé, vamos com tudo, vamos para dentro deles. Eu acho que o Grêmio precisa do seu torcedor, aquele verdadeiro torcedor, aquele que ama o clube, aquele que tem a paixão pelo clube. Esse é o momento de nós todos nos unirmos para sair dessa situação. É você, com o seu grito, com a sua vontade, eu sei que vai incentivar ainda mais os jogadores, porque nós estamos tentando fazer o melhor, dando o melhor de nós para que o clube saia do Z4 e permanecermos na primeira divisão ano que vem. Então, torcedor, aquele verdadeiro torcedor, aquele que puder se dirigir à arena, que venha à arena amanhã e traga uma bala para deixar a garganta bem forte para gritar os 90 minutos. Eu tenho certeza que o torcedor gremista é aquele que ficar em Taquara e região, mande aquela energia positiva, porque nós vamos precisar muito da ajuda do torcedor. Nós, que eu digo, a instituição, a ela que nós devemos torcer para que volte a ser o clube grande como a gente sempre foi. Um grande abraço, foi um prazer participar do teu programa, sucesso aí nesse 1 ano de trabalho e que continue por muitos e muitos anos. Um grande abraço a todo o torcedor do Grêmio aí da região. Abraço, muito obrigado, Serginho Vasques, diretor de futebol do Grêmio, entrevistado de hoje aqui do programa de Carrinho, comemorativo de 1 ano, programa de hoje, 12 meses de existência, muitas entrevistas, muitos convidados passaram por aqui, o Serginho foi mais um deles, e você sabe, todos os conteúdos, praticamente todas as entrevistas que a gente fez no programa de Carrinho estão no canal de Carrinho no YouTube.